Oi gente, vim aqui, já saí, já dei aula, gravei aquele tutorial da maquiagem da Shayne que eu ainda tô usando, ó. E tô voltando pra dar aula hoje de primers para olhos, potencializador de sombra, fixador de sombra, seja lá como você vai chamar. Eu trouxe os 3 nacionais mais vendidos, tá? Que são os mais divulgados. Trouxe uma solução mais barata para você fixar sua sombra e vim dizer qual é a utilidade de cada um deles, porque tem muita gente que usa primer certo na hora errada e aí acha que o primer que não presta. Vou me aquietar com meu cabelo pronto, tá? O primeiro que eu quero mostrar é esse primer aqui da Contém 1 grama, ó. Ele é um stick, tá? Ele parece aquela cola que a gente usa na escola. E ele serve, se você não for ter nenhum primer, tenha ele. Ele é o primer mais usado para sombras compactas, tá bom? Que são 80%, 90%, sei lá, das sombras do mundo. Vem na forma compactada, que é essa aqui, tá? Trouxe um pacote de sombra fechado, né? Que são muito inteligentes. Vou ter que abrir. Licença. Esse daqui eu também ganhei da Elminha. Então, qual é o efeito do primer? Se eu pegar uma sombra dessas, essa daqui é com glitter, tá? Pegar uma sombra dessa e passar aqui na minha mão, ó. Tá vendo? Vai dar esse resultado de pigmentação. Assim que eu aplico o primer, esse primer é em cera, tá? Apliquei o primer aqui na minha mão, ó, é só passar como se fosse uma cola. Vou pegar a mesma sombra e botar em cima de onde eu passei o primer. Olha o resultado da pigmentação, como é bem mais forte, gente. Essa de cima sem primer, essa de baixo é com primer. Esse primer em cera, tá? Deixa eu te falar, esse daqui custa R$12, tá? Esses primers em cera, eles têm em diversas marcas. A Colos tem, acho que a Dylos tem, a Absoluta Makeup tem. E eles são geralmente mais baratos. Só que você tem que aplicar pouco, porque se você aplicar muito, ele fica acumulando. E ele não serve... Escutem bem, ele não serve para pigmentos soltos. Por quê? Desculpa. Esse primer, se você aplicar em algum lugar e ele ficar mal passado, ou muito passado, ele ficar acumulado, na hora que você põe o pigmento solto, que é uma sombra muito fininha, ela vai ficar grudada em excesso. E ela vai acabar manchando a sua sombra, porque ele é um primer de fixação forte. Quando eu uso esse primer, geralmente eu passo só na linha, até a linha do côncavo, passo só na minha pálpebra móvel. Por quê? Porque se eu passar fora, no espaço que eu vou esfumar, ele torna difícil, ele torna a sombra melada e vai dificultar para esfumar. Então você passa na sombra onde você quer um resultado mais compacto e onde você vai esfumar. Se você estiver usando ele, você não passa. Ele não é um primer que você vai usar na pálpebra inteira. Quando eu digo pálpebra inteira, eu digo daqui, da linha inferior da sobrancelha até os cílios, tá? Então, esse primer de cerinha, ele é muito bom para sombrinhas assim, compacta, tá? E o resultado dele é esse, sem primer, com primer. Então, ele serve para sombras compactas. Ana, eu consigo aplicar um pigmento? Consegue, mas vai ficar mal feito. Ana, eu consigo fazer uma aplicação de glitter? Consegue, mas se você fizer toda a sombra e depois for aplicar o glitter por cima da sombra passando esse primer, ele vai retirar um pouco da sombra. Mas você pode tentar fazer, a sombra vai ficar mais fraca embaixo. Ok? Então, o primeiro primer que eu quero mostrar é desse tipo de cera. Alguns primers em cera vêm naqueles potinhos, tá? Que parece aquelas sombrinhas. Pode ser também, tá? Você pode usar como base de sombra. O segundo que eu quero mostrar é esse primer aqui da Boticário, da Make Be, tá?
Ele é um primer quase líquido. Ele é um creminho, ó, branquinho. E ele vai passando assim, ele é muito fácil de espalhar. Esse sim é o primer para pigmento solto. Por quê? Você consegue espalhar esse primer de maneira uniforme. Daqui, da raiz da sobrancelha até o início dos cílios, tá? E como ele espalha, ele é meio líquido, esse é o mesmo caso dos primers da Urban Decay, tá? E outros primers que vêm nesse formato de creminho bem fluido. Então esse primer bem líquido, quase líquido, você consegue fixar pigmento solto tranquilamente, que é aquela sombrinha que vem pó-solto, tá bom? Então tranquilamente você consegue aplicar com esse primer. Ele já te permite esfumar, ele te dá uma fixação mais leve que o primer de cera. E esse daqui da Boticário tá custando R$22, mas gente, dura muito, então vale a pena ter. Outro primer que eu gosto muito, mas que tem outra finalidade, é esse daqui da Mary Kay, tá? Que ele é o Eye Primer, tá? Da Mary Kay. Eu uso ele principalmente para aplicar glitter, que é só glitter, não um glitter como esse que é misturado com pigmento, como eu coloquei hoje, que é um pó bem fininho. Aquele glitter pesado, né? Glitter de carnaval, quando vai casar a noiva. Esse primer aqui, ele custa R$42 na Mary Kay, pelo que eu me lembro. Pode estar mais caro, pode estar mais barato, você pode pegar uma promoção. Mas pelo que eu sei, ele custa R$42. Ele faz a função o mesmo da Boticário, só que o da Boticário não fixa glitter e esse daqui fixa glitter. Então se você vai ter um produto que custa R$42, você usa porque é mais difícil, né, que é a fixação de glitter. Tem muita gente que ensina aí na internet, gruda glitter com gloss, com um monte de preservado. Gente, gruda glitter com primer, por quê? Olha, eu tô com essa sombra aqui há, sei lá, 6, 7, 8, 9, 10, 11, há 5 horas. E ela não craquelou, o glitter não caiu no resto do meu rosto, a sombra continua intacta. É pra isso que serve o primer. Então se eu vou ter um primer de R$42, eu vou usar para a finalidade que ele se destina, que é grudar glitter. Então eu uso pra isso. Eu vou carregar a câmera e já volto. Pera aí. Bom, era isso que eu queria dizer sobre primers, né? Outra coisa que você pode substituir o primer são os corretivos para uniformizar a pálpebra. Se for um corretivo mais melado, mesmo que seja assim de bastão, ele vai te dar uma uniformidade na pálpebra e vai te ajudar a fixar a sombra, tá bom? Vai acabar minha bateria. Outro dia eu venho falar dos paint pots e sombras cremosas. Beijinho, tchau, tchau.